Bom dia, meu povo! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo certinho com vocês? Tudo sob controle? Eu espero que sim. Eu estou chegando na nossa manhã. Eu estou chegando nessa manhã de quarta-feira, 26 de março do ano de 2025. Eu queria chegar mais animado, eu queria chegar dando pirueta, queria chegar aqui gritando que o Brasil foi demais. Não deu, né, Tonico? Não deu. Ontem nós tivemos aí, não é nem amistoso, rapaz, nós tivemos jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E o que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu que o Brasil não deu certo. Não, mas não deu certo já com 6 minutos, né? Já não deu certo com 6 minutos. Com 6 minutos, o placar já estava 1-0. Já estava 1-0. E tudo bem. O time continuou jogando, o time se achou, e aos 12 minutos já estava 2-0. 12 minutos. Brasil 0, Argentina 2. E dali um pouquinho, o Brasil fez 1, e aí parecia que ia dar certo. Acabou o primeiro tempo, começou o segundo. Aí parecia que ia dar muito errado, muito errado, muito errado. E deu 4-1 para a Argentina. E aí, Clélia, Inês Goltz, bom dia. Nós estamos lá em quarto, mas não é nem estar em quarto, é a fiasqueira que a gente produziu ontem em pleno solo argentino. Se fosse para Bolívia, Venezuela, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru, tá tudo certo, mas para a Argentina aí não deu, né? Aí não deu, mas tudo bem. Vamos esperar agora a próxima rodada para as eliminatórias da Copa, ver o que o Dorival vai acabar fazendo. Já quero lembrar agora cedinho também que amanhã estará comigo aqui no programa, amanhã, o Gilmar e o Paulo Mussolini. Amanhã nós temos Papo de Grenal. A ideia desse quadro é que a gente aborde sempre na semana informações do Internacional, campeão gaúcho e do Grêmio. Certo? O Gilmar vai abordar o time do Grêmio, falar do time do Grêmio, das expectativas da rodada, vai dar uma alfinetada no Paulo Mussolini. Paulo Mussolini vai falar da máquina vermelha chamada Internacional, campeão gaúcho. Também vai dar a análise da próxima rodada, da rodada que aconteceu, porque final de semana começa o Campeonato Brasileiro, tá certo? Então a gente vai ter aqui essas duas pérolas conversando com a gente amanhã no nosso Papo de Grenal. Então a gente vai ter informação e dentro do quadro das informações nós vamos ter aí uns 10 minutinhos para conversarmos aí sobre o Papo de Grenal. Gostou? Então tá bom. Ontem esteve comigo aqui o vereador Francis, né? O vereador Francis esteve comigo aqui ontem e a gente conversou, uma boa conversa. O vereador Francis não se esquivou de nada, pelo contrário, se colocando à disposição, e está aqui no site do Correio Lago. Você que não assistiu a nossa live de ontem, você acompanha aqui na página do Correio Lago a entrevista na íntegra. Nós temos o link aí para a informação, e nós temos aí, então, a entrevista estampada com o vereador Francis Shirley. Também ontem a equipe do Correio do Lago recebeu o vereador Maurício Veires, né? O Maurício, que na sessão de segunda-feira, ele fez 3 indicações aí, uma sobre a possibilidade de implantar um programa Bolsa Saúde, a outra pedindo pavimentação poliédrica para uma estrada do interior e outra
para buscar parceria para qualificar os trabalhadores dos distritos para ocuparem as melhores vagas de emprego nas indústrias. Olha, excelente indicação, excelente ideia do vereador Maurício, né? Sobre a indicação para cursos profissionalizantes, através do Qualifica Santa Helena, o vereador, inclusive, pediu para descentralizar esses cursos, né? Para que eles sejam realizados também nos distritos. Um dos motivos para essa profissionalização é a instalação da Privat aqui no município, né? Para que as vagas, para aquelas melhores vagas, você consiga ter chance, né? As pessoas consigam falar, ó, eu quero assumir uma vaga de supervisor, gerente administrativo, E aí tem os cursos que nos capacitam melhor, porque vai ter todas as vagas, né? E é claro que dentro dessa dinâmica, quem menos se preparar vai também ter outras vagas. Mas, vereador Maurício, excelente proposta, excelente ideia aí para que o município busque aí qualificar e descentralizar as ações no município, tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui também, continuamos vendo aqui. E tem a questão do Bolsa Saúde, né? Que explicou que o município destina um valor mensal para o cidadão para investir em cuidados com a saúde, como numa atividade física supervisionada ou em terapias integrativas complementares, como acupuntura, musicoterapia, constelação familiar, homeopatia. No início dos cursos do município aumentaria, claro, mas com o passar do tempo, a menor qualidade de vida seria percebida e menos se gastaria com a medicina tradicional. Então, esteve ontem conversando com o Edu, uma boa entrevista aí ontem, está estampando aqui o site do Correio do Lago. Homem foi preso por usar falsas agências de modelo em Curitiba e cometer estupros, filmá-los e chantagear vítimas com vídeos, diz o delegado. Esse aqui não deu certo a situação pro lado dele, né? Isso aconteceu ontem lá em Curitiba. E a Associação de Portadores de Deficiência faz ação entre amigos. Com o intuito de fazer frente às despesas mensais, a associação, as pessoas portadoras de deficiência, realiza no próximo dia 12 de abril, pela Loteria Federal, o sorteio de uma ação entre amigos. A associação precisa de ajuda, né? Precisa de rendas para se manter. E o primeiro prêmio aí é uma Smart TV 65 polegadas, 4K. O segundo prêmio é R$800 em dinheiro. E o terceiro prêmio é 700 e 500 para o quinto. Quem puder colaborar, vendendo os números e mesmo adquirindo, na sede da entidade na Rua Rio de Janeiro 777, ou procura aí a Maria José, tá certo? Eu coloquei aqui no título da nosso bate-papo que nós iríamos falar um pouquinho do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal ontem começou aí a discussão referente aos crimes possivelmente cometidos com a questão do 8 de janeiro, e ontem, então, havia 7 pessoas expostas para se transformarem em réus ou não, de acordo com as oitivas realizadas a partir do dia de ontem, que começou pela manhã, se estendeu à tarde, e isso vai continuar, né? Hoje sai uma decisão se o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser primeiro ex-presidente réu por tentativa de golpe, né? Mas já teve outros golpes no Brasil, outras tentativas, só mais um detalhezinho, né? Eu já pensei, eu pensei o seguinte, que averigua tudo, acho que teria que fazer um julgamento isento das situações políticas, das situações pessoais de cada um, e aí o ex-presidente também está tentando ser colocado nesse pacote aí dos golpes de 8 de janeiro, né? E aí fica uma questão que de uma certa forma parece também uma vingança ao que aconteceu em 2017 com o ex-presidente Lula. Ele foi preso em 18, eleição em 18, que também virou réu, uma série de coisa para que não disputasse naquele momento a eleição. E a mesma coisa está acontecendo ao Jair Bolsonaro. Ele está frente aí
a uma situação que ou pode tornar réu, culpado, julgado, e aí pode estar fora aí, da situação política para 2026. A primeira turma decidiu ontem várias situações, né, mas agora vai definir se vão responder aí esse processo por tentativa de golpe do Estado. E hoje vai acontecer, hoje se define a posição do tribunal. É claro que cabe à PGR provar tudo aquilo que ela disse, fazer os apontamentos de que a PGR apresentou a denúncia ao Supremo, né? E aí verificar que, de fato, como isso vai ocorrer, tá certo? Deixa eu ver aqui. Bom dia, Jair. Bom dia, vamos que vamos. Os juristas defendem acesso à defesa e a íntegra de prova da investigação. Então, se teve muitos elementos aí que marcou ontem esse primeiro dia do Supremo Tribunal. Bom dia, Bifes Lanches Esquina. Bom dia para vocês. Olha, vão passar por aí fazer um lanche, né? Tem ouvido aí que tá bom demais, tá certo? Obrigado, bom dia. A gente trazendo as informações para você, buscando detalhes para que a gente também não vá tomar partido referente a B, C, D. Eu acho que, às vezes, há um certo exagero na interpretação de muitas situações. Então, a gente vai ter que aguardar e ter muita calma para isso. Temos que repensar tudo, disse Vini Júnior, após goleada. Tem que repensar, inclusive, o teu jogo, né, Vini? Quando tá no meio dos bam, no meio dos bons, lá no Real Madrid, é uma maravilha. Também arrumou uma encrenca aqui, uma encrenca lá de graça. Né? Quando vem para a seleção, se esconde ali na lateral esquerda, né? Se esconde, 2, 3 dribles, não é porque resolveu no jogo com o Brasil aqui. E, certo, tem que repensar. A gente sabe que tem que repensar, mas repensar é muita coisa. Inclusive, convocar jogadores brasileiros que estejam jogando bem no Brasil. E trazer os que estão fora, que tenham jogado fora da curva e que não seja banco. Nós tivemos ontem, voltando a falar da seleção, ontem, gente, nós tivemos um disparate ontem de jogar com 2 jogadores no meio de campo, enquanto a gente já tinha 4, porque machucou e a gente não tinha como chamar os caras. Como não tinha como chamar os caras? O Brasil está aqui, tia. Tem uma lista inicial de 50 nomes e os caras daqui ficaram de fora? Talvez seja, mas não dá legal. Não tá legal, não tá bom. Não adianta ir com um time desse lá passar vergonha na Copa do Mundo. Agora, não sei se passa mais vergonha não indo, pelo histórico que a gente tem de ter ido sempre, mas tem que repensar muitas coisas, né? Não sei lá, mas não foi legal ontem. A gente assistiu de teimoso, né? Assistiu de teimoso. Governo Lula diz que aos Estados Unidos que tarifas fácil podem prejudicar gravemente em relação com o Brasil. Lá no Japão, Lula criticou Trump e o protecionismo referente a essa situação que acomete aí do Trump tá taxando vários países do mundo e, claro, taxando os demais também, inclui o Brasil. Isso não é legal, né? Isso não é legal. E aí fica essa guerra entre as duas estruturas, cada um olhando para o seu país, para que a gente possa resolver essa situação. Então, o presidente tem se comportado, tem defendido a nação, e aí a gente tem, de novo, a polarização. Uns olhando para o Trump e achando que ele está certo mesmo, que é assim que tem que fazer, que tem... Mas, gente, cada um cuida da sua casa. Você não tem como meter o bedelho na casa do outro. O Trump que cuida do país dele lá e que não cause problema para a gente, que não dificulte as condições das pessoas dos países menos favorecidos, dada a vontade dele. Então, assim, temos que ter uma atenção maior, tá? Então, o presidente Lula disse em documento oficial, protocolado junto ao representante do comércio dos Estados Unidos, que o possível tarifaço de Donald Trump contra o Brasil arrisca alimentar uma espinha negativa de medidas que poderiam prejudicar gravemente a relação comercial entre os dois países. No mesmo documento, o governo do Brasil afirma que a abordagem americana para a política de tarifas recíprocas lançada pelo republicano viola compromissos legais assumidos pelos Estados Unidos na OMC, a Organização Mundial de Comércio. Desfaz o equilíbrio alcançado em negociações passadas e é prejudicial às relações econômicas com parceiros de longa data, como o Brasil. Em fevereiro,
ao STR abrir uma consulta pública para que cidadãos, empresas e outras entidades interessadas fizessem comentários a políticas e tarifas recíprocas prometidas por Trump. O governo Lula enviou suas observações oficialmente. O órgão do governo americano, aos quais Trump delegou a tarefa de fazer uma ampla revisão de práticas de sócios comerciais consideradas injustas pelos Estados Unidos. A expectativa é de que, ao menos, parte dessa investigação seja conhecida em 2 de abril, quando Trump promete detalhar um robusto pacote tarifário. Então, vamos aguardar aí o que de fato vem dessa situação toda, tá certo? Agora são 7h22, 7h22. Ontem, deixa eu ver aqui, o vereador Francis tinha me mandado um vídeo de um posicionamento dele lá na tribuna da Câmara, e eu não sei se eu consegui ajeitar esse vídeo. Vamos ver aqui. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, população que prestigia a sessão aqui na plenária, todos que nos acompanham de suas casas. O que me traz à tribuna é um assunto muito importante, que a vereadora Márcia já citou aqui, que é a falta de pagamento dos profissionais que trabalham no Hospital Miqueleto. Eu fui convidado, juntamente com o vereador Anderson e Aquiles, por 3 médicos que lá atuam, e, por sinal, são excelentes médicos. E eles nos relataram esse problema que está acontecendo, não é só da classe médica, mas também desde serviços gerais, cozinheiras. Está difícil a situação lá, conforme o relato deles. E nós não podemos, enquanto vereador eu peço isso, enquanto presidente da Comissão de Saúde também, permitir que esses profissionais vão para outros municípios em busca de trabalho. Assim como todos que trabalham, se não tem o pagamento no final do mês, você não consegue honrar com os compromissos diários de casa, de família, e a situação deles não é diferente. E nós estamos muito preocupados com a situação. E o secretário Daniel Remonte estava presente, nos afirmou que os pagamentos por parte do Poder Executivo para com o Miqueleto estão em dia, não tem nada atrasado. O Miqueleto ele terceirizou ou quarteirizou, né, para uma outra empresa chamada ML, essa empresa que contrata os médicos, e é essa que não está cumprindo com as obrigações, né, com os salários dos médicos. E agora? Está difícil a situação, eles, de fato, conforme a vereadora Márcia falou, estão com o pé já fora daqui, né, e nós assumimos essa missão desta semana, tentar evitar essa grande perda desses profissionais aqui para Santa Helena. Já salvaram muitas vidas aqui, eles não têm horário, não têm data quando se trata do pronto-socorro, eles são comprometidos com a nossa população, e eu me arrisco a dizer que na história de Santa Helena nunca vi uma junta médica tão competente, experiente, comprometida com Santa Helena, igual essa equipe que está trabalhando no Miqueleto. Não conheço ainda os médicos do Santa Casa, mas é outra realidade. Nós estamos falando de pronto-socorro, de urgência, de emergência, de acidentados, como teve lá em Santa Clara no final de semana, que veio aqui para o Miqueleto, depois foi transferido para fora. Como os acidentes que acontecem em todas as cidades. Então, amanhã mesmo, senhor presidente, enquanto presidente da Comissão de Saúde, irei entrar em contato com o responsável dessa empresa ML, e se preciso for, já peço o apoio de vocês, vou chamá-lo aqui por meio de requerimento, para ele vir aqui nessa tribuna explicar para a população por que não estão pagando o salário dos funcionários do Miqueleto. A gente tem que tomar atitude, porque nós não vamos mais conseguir trazer outros médicos. Por quê? Aí já vamos ficar com a fama. Não, eu não vou trabalhar em Santa Helena, porque lá eu não sei se eu vou receber ou se eu não vou receber. E mais uma, não adianta o discurso do vereador Francis aqui sensibilizar a empresa, fazer com que eles paguem um atrasado, se daqui 30 dias incorrem no mesmo erro. Eles precisam ter uma segurança, eles precisam estar trabalhando de maneira confortável, pelo menos com um salário em dia. Gente, saúde é coisa séria, não estamos falando aqui de uma função qualquer, é saúde. Né? Como a gente falou na reunião, o vereador Anderson falou, né, o vereador Aquiles também, qualquer um de nós, se sofrer um acidente, uma emergência, vai onde? Vai no Miqueleto. Não importa se tem dinheiro, se tem plano de saúde, primeiro é ali, depois vai para frente. Então, eu acho que a gente tem que somar forças, vereadores, tá? E eu vou conversar com a assessoria jurídica da Câmara amanhã para ver qual o instrumento que a gente vai realizar nesse primeiro momento. E, se possível, gostaria da assinatura dos nobres colegas também, para a gente saber, no prazo máximo de 24 horas, o porquê esse pagamento não está acontecendo.
E se ele não responder, a gente vai para um outro caminho, né? E daí a gente tem que também envolver o executivo para ver o que faz com esse contrato, se rescinde, se faz algo emergencial, mas o que nós não podemos é permitir que esses médicos que já estão com suas famílias instaladas aqui, seus filhos nas escolas, estão com residências aqui, eles deixem Santa Helena e não retornem mais. Seriam essas minhas considerações. Muito obrigado. Ontem à tarde, o vereador Franço já apresentou um outro vídeo, numa outra demanda, né, dizendo que havia conversado e haviam assumido o compromisso, então, o compromisso de fazer os pagamentos até sexta-feira. Tá certo? Então, a gente vai apresentando aqui os casos, trazendo para vocês, eles vão resolvendo, a gente também vai apresentando, desde que a gente saiba dos resultados, né? Lembrando que amanhã vai estar comigo Paulo Mocelin e o Gilmar. Amanhã vamos ter um papo de Grenal, vamos falar de futebol mais amanhã, e amanhã tem a final do Paulista, amanhã tem Corinthians e Palmeiras. O Corinthians sai com a vantagem. Meu amigo Tonico, feliz demais, né? Ele diz que a seleção brasileira parece sem alma, sem aquele espírito de garra que sempre tivemos. Muitos jogadores parecem mais preocupados com redes sociais do que com futebol. Eu arrisco dizer, muitos jogadores, cadê o futebol? É verdade, Tonico. Tá difícil, tá bravo demais. E não vamos se estressar também, que nós temos amanhã Corinthians e Palmeiras. Quem que você acha que chega amanhã? Quem será o campeão paulista? Será que Palmeiras ira lá no Itaquera? Será como é que vai ser amanhã? Eu descubro e quinta-feira a gente fala sobre isso. Terça-feira que vem vai estar comigo Janete Vivan. Vamos conversar sobre aí a entrega de eletrônicos que o pessoal não tem utilizado mais, né? Mas uma super campanha aí do Lions e a gente vai estar trazendo aqui para vocês, tá certo? Então, vou conversar com a Janete. Bom dia, Terezinha, com a Janete Vivan na terça-feira. E eu acho que semana que vem também você vai falar com a vice-prefeita de Santa Helena. Gente querida, eu vou ficar por aqui, tá certo? Amanhã eu estarei de volta. Espero com boas notícias, boas coisas, desejando melhorias para todo mundo e que as coisas continuem acontecendo e acontecendo muito bem. Bom dia, até amanhã.